Todos acharam? 1 João, capítulo 2, verso número 27, vai dizer assim a palavra do Senhor: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira. Repita comigo: essa unção é verdadeira. Mais uma vez, essa unção é verdadeira. Ela não é falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou. Permaneçam nele. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer pela tua presença. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que essa unção permaneça sobre esse ambiente em nome de Jesus. Porque essa unção é verdadeira para nos ensinar. Ela não é falsa, ela é verdadeira. E é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu me converti ao Senhor, terça-feira nós estávamos aqui na tarde da benção, foi uma benção a tarde da benção. E o Lucão, ele falou um pouco da conversão dele. E eu comecei a me lembrar um pouco do momento a qual eu conheci o Senhor. E eu me encantei com isso aqui chamado igreja, gente. Eu sou um viciado compulsivo em igreja. Eu amo estar nesse lugar. Eu vivo a minha vida pensando em estar nesse lugar. Se perguntassem para mim hoje, se você não tivesse que ser pastor, o que você seria? Alguma coisa próxima a pastor. Eu não tenho um outro chamado ou uma outra vocação. Eu amo isso aqui. Eu amo igreja, eu amo pessoas. E quando eu me converti, eu me apaixonei, irmão. Eu ia em dia de culto que não tinha culto, só para vocês terem noção. Eu não sabia nem a agenda da igreja, então eu subia andando lá, na rua da Vila União. E eu subia andando para chegar na igreja, chegava lá, achava que, por ser igreja do Nazareno, falei, igreja do Nazareno, toda terça-feira tem na Nazareno Central, então aqui também tem culto na igreja do Nazareno aqui. Chegava lá, estava fechado, porque o culto lá era de quinta. E em muitas vezes na minha vida, eu fui vivendo várias experiências com Deus. Várias coisas que eu fui experimentando, coisas que eu fui conhecendo. Sabe quando você chega na igreja, novo convertido, você não conhece nada, você não entende nada, e você vai se aprofundando. E eu fui me apaixonando, fui me encantando por isso aqui. Por essa bênção chamada igreja. Você ama igreja, amém, irmão? Quem ama igreja aqui? É muito gostoso. Você está de quarta-feira aqui, é que você ama demais a igreja. E quando eu fui entendendo como funciona o organismo vivo chamado igreja, você começa a entender o organismo. Como que você começa a entender o organismo? Você percebe que tem louvores, você percebe que tem aquele que sobe para fazer oração, aquele que abre o culto, aquele que prega. Você observa que existem pessoas que cuidam das crianças, que ficam na mesa de som. Aí em algum momento na tua cabeça você fala assim, onde é que eu vou me encaixar, sim ou não? Se você não parou para pensar nisso ainda, você tá perdido. Você fala, não sabia que era assim, pastor. Você começa a tentar, né? Onde é o meu chamado? Quem já pensou assim? Onde é o meu chamado? Onde eu tenho que me inserir? E chegou algum momento da minha vida que eu falei assim, cara, o meu chamado, onde eu tenho que me inserir, é no altar do Senhor. Eu quero pregar o evangelho, eu quero falar para muitas pessoas, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quantos estão entendendo que eu estou pregando? Diga amém. Eu entendi isso sobre mim. E aí o que eu comecei a fazer, pastor Igor? Eu comecei a estudar linguagem corporal, forma de falar em público. Eu comecei a estudar técnica, eu comecei a me aprofundar nisso. Eu li a palavra e eu comecei a falar, cara, para eu ser um grande pastor, para eu ser um grande homem de Deus, eu preciso pregar bem, eu preciso falar bem. E pelo visto não deu certo os meus estudos, porque não fluiu nessa área não. Mas estamos indo. E eu comecei a achar que agora eu tenho que usar terno, porque todo pastor usa terno. Agora eu tenho que falar a paz do Senhor Jesus, amém. Eu tinha que ter uma eloquência na minha voz. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E a gente vai aprendendo. Se você vê o Lucão abrindo o culto, parece uma outra pessoa, sim ou não? Quem já viu o Lucão fazendo? Que ele aprendeu assim na assembleia. O Lucão é assembleiano até o tutano. Ele é raiz. Você vai aprendendo, você vai observando, você vai entendendo mais ou menos. E eu comecei a falar, cara, eu quero fazer assim, eu quero desse jeito. Só que chega numa linha da vida, e chega numa linha da caminhada cristã,
que você vai perceber, irmão, que não existe nenhum atributo humano, nenhuma estratégia, nenhuma técnica, nenhuma forma a qual você conduz as coisas que dará certo se você não tiver a unção de Deus. Cara, aqui é onde buga tudo. Aqui é onde trava todo o sistema. Porque você vai perceber que não é pela sua força, não é do seu jeito, não é da tua forma, não é como você fala. Só para vocês terem noção, chegou uma época que a casa do pai ela não crescia. Nós estávamos ali no Campos Elíseos e a igreja não crescia, não chegavam pessoas. Vocês não sabem o que eu comecei a fazer. Coisa de 3 anos atrás. Comecei de terno para a igreja, irmão. Sem zoeira. Ia de terno todo culto. Porque na minha cabeça não chegava pessoas, porque eu era muito estilo jovem. Eu falei, não está chegando pessoas porque eu sou muito jovem, então eu preciso ficar com uma cara de senhorzinho. Aí eu comecei a andar de terno. Comecei a vir de terno para a igreja. Aí Deus levanta uma profeta, a profeta vem em mim. Eis que te digo, o Senhor manda te dizer que o Senhor está muito chateado com você. Eu falei, não acredito, estou fazendo tudo certo. O Senhor está chateado com você porque você mudou o teu jeito para tentar agradar pessoas. Porque em algum momento da caminhada, em algum momento da vida, a gente vai achar que é pela nossa força. Em algum momento da caminhada, em algum momento da vida, a gente vai achar que é por nós. Mas aqui o que João está tentando nos alertar, e o que João está tentando nos ensinar, irmão, é que existe uma unção da parte de Deus sobre nós. Todos vocês que estão aqui, existe uma unção sobre a vida de vocês. E a unção é aquilo que Deus derrama sobre a tua vida, onde você não tem que ficar fazendo força para viver aquilo que Deus te chamou, irmão. Unção significa capacitação. O Senhor, Ele derramou uma unção sobre as nossas vidas, mas nós não valorizamos a unção que Deus nos deu. Nós não valorizamos aquilo que Deus derramou sobre nós. Pastor, você está dizendo então que você é contra estudar, que você é contra se aperfeiçoar? De maneira nenhuma. Aconselho todos que estão caminhando comigo no ministério pastoral a estudarem, a se aprofundarem. Mas existe uma coisa, irmão, que você só vai adquirir. E isso você só vai adquirir na presença de Deus, no secreto, buscando Ele, rasgando o teu coração na presença dEle. Mais do que títulos, mais do que posições, o que importa na nossa vida é a unção de Deus. E tem muitas pessoas que não valorizam mais a unção de Deus na vida delas, porque elas estão distraídas demais com o tempo vindouro, elas estão distraídas demais com as coisas que nós estamos vivendo daqui para frente. As pessoas já não estão mais interessadas em despertar a unção que há em ti. As pessoas já não estão mais preocupadas em viver debaixo daquilo que Deus declarou sobre a vida delas. Então nós mudamos de igreja, nós mudamos de lugares, nós vamos fazendo as coisas, nós vamos vivendo a vida, mas nós nos esquecemos que existe uma verdadeira unção sobre nós. E nós vamos vivendo a vida sem se importar com isso. O que trouxe a casa do Pai até aqui é a unção de Deus, irmão. Não existe técnica aqui. Pastor Pablo, qual é a técnica de crescimento que nós utilizamos para crescer? Não tem técnica de crescimento. O que tem é unção e presença de Deus nesse lugar. O que tem é a palavra de Deus, o que tem é a presença dEle. O que tem é temor nos nossos corações, o que tem é humildade de reconhecer que tudo é dEle. A casa não é do Pablo, a casa é do Pai. A casa não é do Igor, a casa não é da Bruna, a casa é do Pai. O Pai está na casa, é Ele que governa. Quando nós pararmos de entender isso, acabou a igreja, porque a nossa técnica não vai sustentar corações famintos e sedentos nesse lugar. As nossas metodologias não sustentam a igreja, gente. É por isso que tem pessoas saindo de megas igrejas para vir para igrejas com menor número de pessoas. Por quê? Porque estão cansadas de técnica, de método, de estratégia. O que elas querem é vida na vida. O que as pessoas querem é relacionamento. O que as pessoas querem é olho no olho, é sentir gente. Só que no nosso meio ainda existem pessoas que estão perdidas naquilo que deveriam estar vivendo. Já era para você estar vivendo há anos-luz daquilo que Deus tem para a tua vida, irmão. Sabe por que você não está vivendo? Porque você está preocupado mais com a sua posição, mais com a sua vida pessoal, do que com a unção que Deus tem sobre a tua vida. Quer um exemplo? Abre em 1 Samuel capítulo 15, verso de número 1 ao verso de número 3. 1 Samuel 15, verso de número 1 ao verso de número 3. Olha o que vai dizer. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo. Repita comigo, ungí-lo.
Samuel está dizendo, cara, eu fui enviado para ungir você, como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Verso de número 2. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Verso de número 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhes pertence para destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu ungi você, Saul. Eu ungi você para uma missão. O Senhor ungiu a sua vida, igreja, para uma missão. E essa unção é verdadeira. Cada um que está aqui sabe da responsabilidade que você tem no reino. Ah, mas a minha igreja não me apoia. Ah, mas o meu pastor não acredita em mim. Ah, mas os meus pais não me apoiam. Ah, mas o meu marido não vem para a igreja. Ah, mas a minha esposa não vê isso em mim, pastor. Não importa, quem ungiu você foi o Senhor, não foram homens. Então existe uma responsabilidade sobre você. Você está achando que a responsabilidade da casa do Pai é só minha? Não, a responsabilidade é nossa, irmão. Porque existe uma unção sobre nós. A figura de um pastor no altar e uma igreja congregacional nos bancos é a figura da igreja moderna, porque a igreja não é isso. A verdadeira igreja do Senhor é onde cada marido que está presente dentro desse lugar é o pastor da sua própria casa. Cada homem é o pastor da sua própria família. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então a unção não está sobre o pastor somente, a unção está sobre cada um. Aquele que discerne melhor é aquele que se alimenta e flui na unção que carrega. É responsabilidade sua orar pelos enfermos, não do pastor. É responsabilidade sua batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só do pastor. É responsabilidade sua ir por todo mundo e pregar o evangelho, não só do pastor. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Porque o Senhor ungiu você. Ele ungiu você com um propósito, com uma missão. Saul vai, ele entra em guerra, ele faz o que tem que ser feito, mas ele não faz por completo. E aqui é onde muitos de nós estamos pecando, irmão. Nós estamos vindo para a igreja, nós estamos aqui entregando o nosso dízimo, nós ajudamos numa ação social, nós vamos ali no Compaixão, nós fazemos algumas coisas, mas o nosso coração não está inteiro e completo na presença de Deus. Sabe o que Saul fez? Ele poupou o rei e ele poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Nossa, isso aqui é um boi bonito, hein? Não vou matar ele não. Deus mandou matar, não vou matar não. Vamos deixar isso aqui fazer um churrasco. A picanha disso aqui deve estar uma delícia. E ele começou a poupar aquilo que era o melhor para ele. Até quando nós vamos continuar usando das coisas da igreja, do reino de Deus, para poupar para aquilo que é melhor para nós, ao invés daquilo que é melhor para o reino dele? Eu ungi você. Você tem uma responsabilidade. O Senhor ungiu você, irmão. Desde o ventre da tua mãe Ele já te conhecia, Ele já te chamava pelo nome. O que eu estou tentando te ensinar aqui é uma autorresponsabilidade. Sai desse ambiente de ovelhinha que precisa do toque e do cuidado do pastorzinho que vai lá. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é você, é o pastor da sua casa. E eu estou aqui como um irmão mais velho para te direcionar o caminho. Eu só sou a placa que indica o caminho. Os pastores da casa, nós só somos a placa que indica o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou a pista em Anguera, alguma Bandeirantes? Aí você está indo e você vê uma placa, você tem que virar à direita. Aí você simplesmente não vira à direita. Você já viu a placa saindo correndo atrás de você? Ai, você errou o caminho, volta. Você já viu? Sim ou não? Sim ou não? E por que quando você erra, você sai do caminho, você fica falando, se o pastor não vier atrás de mim, eu não vou voltar para a igreja? O pastor só é placa, irmão. Nós só estamos aqui apontando o caminho. O caminho é Jesus, irmão. Se você errar o caminho, você tem que entender uma coisa: recalcula a rota, gasta mais gasolina, detona mais o seu pneu, mas volta para aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você errou o caminho, volte. O caminho não vai mudar porque você está chateado. O caminho não vai mudar porque você quer que mude. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando?
A palavra do Senhor está dizendo: eu te ungi, existe uma unção sobre a sua vida. Mas o que Saul fez? Ele poupou o melhor, ele guardou o melhor. Quando Samuel repreende ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se arrepender. Poxa, realmente é verdade, eu errei, eu pequei. Mas 1 Samuel capítulo 15, verso de número 9 vai dizer assim, ó: contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, eles separaram para destruição. Ou seja, eles pegaram para eles, irmão. Eles pegaram para eles aquilo que não era para pegar. Mas quando Saul é repreendido, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Quando Saul foi repreendido, sabe o que ele falou? Ele falou assim: Samuel, eu já entendi o que você falou, cara, mas volta comigo, para que todo mundo de Israel saiba que você está comigo. Porque se todo mundo vê que você está comigo, as pessoas vão achar que eu ainda tenho Deus. As pessoas ainda vão achar que eu tenho a presença de Deus. Ele já tinha perdido a unção, irmão. Ele já tinha perdido o trono. Deus falou: eu levantei alguém mais capacitado que você, Saul, porque você pecou. Aí Saul fala assim: tudo bem, então vem comigo, para que as pessoas não saibam disso. Saul valorizava mais a posição dele do que a unção que ele carregava. Saul estava mais preocupado com a sua posição do que com a sua unção. E eu quero falar para você, para que você não fique valorizando a posição, irmão. Gênesis capítulo 47, verso de número 10. Está escrito assim: então Jacó abençoou o faraó e saiu de sua. Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem era faraó? Quem era faraó? O homem mais importante da terra naquela época. Quem tinha uma posição mais elevada ali? Faraó. Ele era o homem mais importante da terra, irmão. Mas quem era Jacó? Jacó era aquele que detinha a unção. Já era para você ter dado uns 3 glória a Deus, jogado a cadeira na cabeça de alguém e falado: meu Deus. Pastor, o que você está querendo ensinar? Eu estou tentando te explicar, irmão, de todo o meu coração, que mais importante do que a posição que você carrega é a unção que está sobre você. Eu estou tentando te mostrar que a unção é mais valiosa do que qualquer posição na terra. A unção é mais valiosa do que o salário que você ganha. A unção é mais valiosa do que o título que você carrega. A unção é mais valiosa do que a faculdade que você está concluindo. A unção é mais valiosa do que todas as coisas. Não desperdice a unção por causa de posição. Ah, mas estão tentando falar isso, estão tentando fazer aquilo sobre mim, estão tentando... Não brigue por posição. Preserve a unção que há sobre a sua vida, irmão. Porque a unção prega, a unção traz a verdade. A unção é relevante para mudar histórias. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sempre quem tem unção vai abençoar quem tem posição. Aquele que carrega unção é mais poderoso do que o homem mais poderoso da terra. Vá para o teu quarto, irmão. Dobre o teu joelho. Ao invés de estudar como falar bem em público, vá para o secreto, comece a se ajoelhar na presença de Deus e comece a clamar: enche-me, Senhor, enche a minha vida, derrama sobre a minha vida a tua presença. Gênesis 41, verso de número 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a quem? Fala mais alto. O povo clamou a quem? Por alimento. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a e façam o que ele... Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma frase que diz assim: em tempo de fartura qualquer um pode dar comida, mas em tempo de miséria só quem carrega a unção de Deus pode alimentar uma multidão. Em tempo de fartura qualquer um tem alimento para entregar, irmão. Mas é no tempo da escassez, é no tempo da miséria que você vai reconhecer quem são aqueles que têm unção no meio do povo. Em tempos de fartura todo mundo tem para dar,
Em tempo de fartura está todo mundo distribuindo alimento, está todo mundo fazendo. Em tempo de miséria é onde os nossos olhos começam a observar quem são aqueles que são os verdadeiros adoradores, quem são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Em tempo de fartura todo mundo está comendo, mas em tempo de miséria os corvos vêm e trazem comida para quem tem unção. Elias recebeu comida da boca dos corvos porque tinha unção, irmão. Então para de se preocupar em fazer uma poupança para o seu futuro e se preocupe em ser cheio do Espírito Santo na tua vida, irmão. Porque em tempos de miséria quem vai te sustentar é o Senhor. Em tempos de calamidade, ainda que haja fome na terra, ainda que haja dificuldade, ainda que haja perseguição, Deus faz você passar desapercebido pelo olho do ladrão, Deus faz você passar desapercebido pelo olho do homem mau, Deus faz você passar desapercebido pela destruição que há nessa terra. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu Deus do céu? Pastor, como que eu faço para adquirir a unção de Deus? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, se relacione com Deus, e Deus vai começar a gerar coisas dentro de você. Mas a verdade é que ninguém faz. A verdade é que nós estamos preocupados em bombar no Instagram. A verdade é que nós estamos preocupados em bombar no TikTok. A verdade é que nós estamos preocupados em saber quantos seguidores nós temos, quantas curtidas nós temos nas nossas fotos, quantos comentários nós temos. Nós poucos estamos preocupados com a unção de Deus sobre as nossas vidas. A gente está mais preocupado com a aparência do que com o fruto. A gente está preocupado em se parecer. Saul estava preocupado com a aparência, irmão. Verso de número 30 de 1 Samuel capítulo 15. Ele vai dizer assim: Saul repetiu: pequei, honra-me agora diante das autoridades do povo e diante de Israel. Volta comigo. Ele não estava preocupado com a unção. Saul, é o seguinte, você perdeu tua unção, cara. Você perdeu a unção de Deus sobre a tua vida. Deus ungiu outro no teu lugar. Deus ungiu alguém melhor que você. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema Deus ter ungido. Mas volta comigo. Honra-me diante das pessoas. Ele está falando assim, me honra para que as pessoas vejam. Para que eu mantenha uma aparência. Para que eu continue mantendo uma aparência de que eu sou alguém legal. Irmão, só o tempo vai mostrar quem tem unção e quem tem aparência. A pergunta que eu quero fazer para você é: quem é você? Você é alguém que está vivendo de aparência no ministério? Você é alguém que faz as coisas no ministério só por aparência? Só por network? Só por trocas? Só para poder ser alguém? Só para poder crescer? Quer crescer, irmão? Morra. Porque se você cair e morrer, como diz as escrituras, assim como a semente cai no solo, morre, ela dá fruto. Ou você vai continuar brigando por posição? Ou você vai querer continuar vivendo de aparência? Ele falou assim: não, tá tudo bem, eu perdi a unção, beleza. Mas é o seguinte: honra-me diante do povo, cara. Honra-me diante das autoridades. Mesmo que eu não tenha mais a presença de Deus, eu ainda quero ter o trono na minha vida. Mas o mesmo Davi, quando pecou, o seu próximo rei, em Salmo 51:11 ele vai dizer: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Existem pessoas que valorizam o trono, existem pessoas que valorizam a posição, existem pessoas que estão preocupadas com a aparência, mas existem aquelas que não querem perder a unção, irmão. Irmão, de todo coração valorize para você não perder a unção que Deus te deu. Porque a única coisa que faz você ser alguém nessa terra é a unção que você carrega. É a única coisa, irmão. O mundo, ele dá muitas voltas. Hoje você está bem, amanhã você vai estar mal. Hoje você está com dinheiro, amanhã você vai estar sem dinheiro. Isso faz parte, a vida é cíclica. Um dia a árvore está cheia de flores, amanhã ela está seca. Faz parte. Mas o que importa é o que sustenta por debaixo da árvore. O que importa é as raízes que estão sendo alimentadas onde ninguém vê, irmão. Você precisa buscar mais da presença de Deus. Você precisa preservar a unção que há em ti. Você precisa resgatar a unção que há em ti. Não se preocupe com as suas aparências. Não se preocupe com nada disso. Saul estava preocupado com a aparência. Davi não. Davi falou assim: eu não quero perder o Espírito Santo. Existe um texto que eu quero que você abra comigo, para a gente refletir sobre ele. Marcos capítulo 11, verso de número 12 ao verso de número 14. Olha o que vai dizer ali. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, repita comigo, com folhas. Preste atenção, grife isso na sua Bíblia, você precisa se atentar aos detalhes. Ele foi ver se encontraria nela algum fruto.
Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de dar figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram dizer isso. O texto ele vai trazer alguns detalhes. O primeiro detalhe: Jesus tentou comer do fruto da figueira numa época que não dava figo. Quando ele estica a mão, tenta pegar o fruto e ele vê que não tem fruto, ele fica muito nervoso. Ele fala assim: morre. Ai, que legal. Ah não, pastor, Jesus é tão Hello Kitty, Jesus é tão fofo. Ele olha para a figueira e fala assim: morra, ninguém mais vai comer do seu fruto. Só que parece meio injusto quando você olha para essa ótica, sim ou não? Pô, ele vai na figueira na época que não tem fruto, para comer do fruto e fala: morre. Pô, mas não era a época de fruto. Como é que você vai condenar uma figueira que não é época de fruto? Mas é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que ele viu uma figueira com folhas. Preste atenção, o sinal de que uma figueira está gerando figo é a sua folhagem. Quando ela tem muitas folhas, é sinal de que ela tem figo. As folhas é o sinal de que há fruto. Quando Jesus vai e vê as folhas, ele fala: sim, tem fruto ali, porque um dos sinais é a folha. Então ele vai e começa a procurar. Quando ele procura, ele não acha. Assim é a vida de muitos de nós. Aparentemente parece que nós temos fruto, aparentemente nós temos uma boa folhagem, aparentemente nas nossas redes sociais nós somos muito espirituais. O meu devocional com Jesus, eu e Jesus tomando café com Deus. Irmão, se você postou isso hoje, eu não estou dando direto para você, porque eu não vi o Instagram hoje, tá bom? Ai, o pastor está falando de mim. Não, pelo amor de Deus. Almoço com Jesus, caminhada com Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você, irmão, é que se Jesus colocar a mão hoje, você tem fruto para alimentar uma multidão aí, sim ou não? A gente está mais preocupado em parecer ser crente, ou a gente está preocupado em ser crente verdadeiramente? Existe fruto nas nossas vidas? Existe fruto na tua vida? Ou você está parecendo que tem, mas não tem? Deixa eu te falar uma coisa. Mateus capítulo 7 vai dizer: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós anunciamos o evangelho em teu nome, nós ressuscitamos, pregamos, curamos enfermos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, Jesus. Sabe qual foi a resposta dele? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês, porque vocês têm sinal de crente, tem sinal de quem tem fruto. É muita folhagem, mas vive de aparência. A aparência de vocês é para impressionar pessoas, mas o que importa para Deus, irmão, é a unção que você carrega. O que importa para Deus é o fruto que há em ti. Mostra para mim os teus frutos. A Bíblia vai dizer que a árvore está posta perto, o machado está posto perto da árvore. Aquele que tem fruto. Será que você tem fruto hoje? Ou será que você vai ser cortado? A Bíblia vai dizer que Samuel disse: eu te ungi. E porque eu te ungi, você tem uma responsabilidade. Marido que está aqui, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade de consagrar a tua casa ao Senhor, de colocar a mão sobre a cabeça da tua esposa, orar por ela todos os dias, declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Marido que está aqui, você tem a responsabilidade de orar pelos seus filhos, de enviar os seus filhos, de projetar os seus filhos, de fazer com que os seus filhos cumpram o que está escrito na palavra. Se você andou, seus filhos vão correr e seus netos vão voar. A Bíblia vai dizer que filho é como uma flecha na aljava do arqueiro. Ele pega o filho, ele coloca no arco, ele puxa para trás, e o puxar para trás parece que você está atrasando a vida do teu filho. Puxar para trás é dizer não para ele, puxar para trás é dizer não vai fazer isso, puxar para trás é proibir de algumas coisas. Mas quando você solta, ele vai muito mais longe do que qualquer pessoa poderia chegar. Existe unção na tua casa, irmão? Porque o Senhor te ungiu para isso. O Senhor derramou sobre uma unção sobre a tua vida. O que é melhor para você, viver de uma aparência ou ser cheio da unção que Deus tem para a tua vida? Mateus capítulo 4, verso de número 8 ao verso de número 10. Essa é uma conversa de Satanás com Jesus.
E olha o que Satanás diz para ele: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você está mais preocupado com a aparência ou com a unção que Deus tem sobre a tua vida? Qual que é a sua preocupação na noite de hoje? Ah, pastor, não vou dar um glória a Deus alto na igreja, porque, o que as pessoas vão pensar, né? Imagina, eu ir no altar. Não, as pessoas vão ficar pensando o que de mim? Não, eu começar a trabalhar no ministério, imagina. Não, eu não, sou muito tímido, sou muito tímida. Não negligencie a unção que Deus tem sobre a tua vida, irmão. Não negligencie aquilo que Deus tem trabalhado sobre você. Não viva de aparência. Não sustenta uma aparência na presença das pessoas. Não foi pessoas que morreu na cruz por você, foi Jesus, irmão. Não fique preocupado em querer aparecer ou parecer algo para as pessoas. Preste atenção. Elas vão pensar o que elas quiserem ao teu respeito. Valoriza aquilo que o Pai pensa ao teu respeito. Valoriza a unção que tem sobre você, irmão. Tem uma frase que diz assim, para os seus amigos, você não precisa se justificar. Eles sabem quem você é. Para os seus inimigos, não adianta se justificar. Eles vão pensar o que eles quiserem pensar de você. E você está barrando a unção que Deus tem sobre a tua vida. Você está retendo aquilo que Deus tem sobre a tua vida, porque você está preocupado demais com o que os outros vão falar. Você está preocupado com a tua aparência. Você está preocupado com a sua posição. Você está preocupado com a opinião alheia. Não despreze a unção de Deus sobre a tua vida, irmão. Você pode tentar em todos os lugares. Você pode tentar buscar em todos os lugares. Se você não tiver a unção de Deus, você não tem nada. Juízes capítulo 16 vai dizer que Sansão, deitando no colo de Dalila, contou o segredo de sua força. Dalila então, ao saber do segredo da força de Sansão, chamou os filisteus e disse: é certo, eu descobri qual é o segredo dele, venham depressa. Eles trouxeram a prata, entregaram para Dalila. Quando entregaram para ela, trouxeram também uma tesoura, ela cortou o cabelo dele. E então Dalila disse: Sansão, os filisteus estão atacando. E a Bíblia vai dizer que Sansão disse, levantando-se como da última vez, Sansão disse: eu irei lutar contra os filisteus e eu irei destruí-los. Mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. A maior tristeza da vida de um homem, a maior tristeza da vida de uma mulher de Deus, é saber que está fazendo sem a presença dele. A maior tristeza da vida de um homem e de uma mulher de Deus é saber que só tem folha, mas não existe mais o fruto. A maior tristeza é você vir para a igreja, sorrir para todo mundo, estou aqui trabalhando, né? Estou trabalhando para o Senhor, mas saber que você já não fala com o Senhor há muito tempo e o Senhor já não está mais ali ouvindo a tua voz. Já não existe mais unção, irmão. De tudo que você precisa buscar na tua vida, busca a unção de Deus. E faça de tudo para não perder essa unção. Um dia eu estava conversando com uma mulher em uma reunião super importante. O Vince estava comigo nessa reunião. E eu conversando com essa mulher, eu falei para ela, falei assim: fulana, eu vejo em você que existe um temor na tua vida. Um temor muito grande para você não perder aquilo que você conquistou até aqui. Existe um temor na tua vida porque você teme em perder. Se você pecar, você sabe que você vai perder tudo aquilo que você conquistou até aqui. Ela olhou para mim e ela falou algo, irmão, que mudou a minha vida, destruiu a minha cabeça, me fez pensar de uma forma diferente. Ela falou: Pablo, eu quero te ensinar uma coisa. O meu temor não é de perder tudo que eu construí até aqui, porque tudo que eu construí até aqui, eu tenho habilidades para reconstruir e chegar aqui novamente. O meu temor é perder a unção de Deus, é eu errar e perder aquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que eu não experimentei ainda na presença dele.
Deixa eu te falar uma coisa, existem pessoas que ainda estão na igreja, e elas cantam, elas tocam, elas pregam, elas fazem tudo, sem o Espírito Santo de Deus, sem a unção de Deus, porque aprendeu a fazer. A gente aprendeu a fazer culto, irmão. A gente aprendeu da boa noite, igreja, paz do Senhor, se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. A gente aprendeu a fazer isso. E existem muitas pessoas que não têm mais a unção de Deus fazendo. O seu temor não é perder o que você conquistou até aqui. O seu temor tem que ser em saber que um dia você vai estar diante do Rei da Glória, e Ele vai dizer: era para você ter vivido muito mais e você não viveu nada do que eu tinha para você. Você desprezou a unção que eu tinha para a sua vida. Porque a sua maior preocupação eram pessoas, era aparência, era status. E ela falou para mim: Pablo, eu não temo em perder tudo que eu conquistei, porque as minhas habilidades me ensinaram a chegar até onde eu cheguei. Mas as minhas habilidades não me colocam naquilo que Deus tem para a minha vida amanhã, se não for a unção e o temor ao Senhor. Eu quero finalizar com um texto. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11 ao 13, vai dizer assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. A Bíblia vai dizer que Davi, no dia, preste atenção, no dia em que o sacerdote, juiz e profeta da nação chegou na casa dele. Eu não sei se você consegue entender, mas entre na história comigo. Preste atenção, porque você vai entender como isso é poderoso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê muito rápido, mas existe um contexto. Samuel, ele era o homem mais importante da nação. Então toda a nação sabia da história de Samuel. O Instagram de Samuel bombava, irmão. Aonde Samuel está agora? As pessoas iam correndo para encontrar Samuel, entende? As pessoas, o profeta chegou na nossa terra. Então eles preparavam um monte de comida, preparavam todo tipo de honra que você possa imaginar. Porque o profeta veio na nossa terra. Quem somos nós? Nós somos pequenos, nós somos muito fracos. Então o profeta chegou aqui: vamos, corram, mata um animal. Então, gente, era uma festa. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega, ele vai direto na casa de Jessé. Quando ele chega e vai para a casa de Jessé, todos os irmãos vão para lá. Por quê? Parou, irmão, day off, não tem trabalho hoje. Todo mundo tem que reverenciar a chegada do profeta. Preparem a melhor mesa. Então era uma grande mesa, era uma grande festa, era uma grande honra receber o profeta na casa. Pergunta que eu te faço: Davi estava na mesa, sim ou não? Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Ninguém nem se importou da sua própria casa em olhar para o menino. Ninguém nem se importou em dar atenção para ele. Ninguém se importou com a história de Davi. Ninguém queria saber: vamos chamar Davi. Não, deixa Davi lá, Davi não é importante. Davi não tem que estar nessa mesa. Davi não faz sentido nenhum estar aqui. Deixa aquele menino cuidando das ovelhas. Tanto que quando Davi vai para a guerra, os seus irmãos olham para ele e falam assim: com quem que você deixou as poucas ovelhas do seu pai? São poucas ovelhas, você não serve para nada. Então a maior festa, o maior evento estava acontecendo ali, na casa de Jessé, e Davi não estava lá, irmão. Existem pessoas que chegaram aqui e têm esse sentimento dentro de si. Que sentimento, pastor? O sentimento de que a vida inteira foi rejeitado. O sentimento de que a vida inteira não foi valorizado. Então quando chega num culto como esse, começa a observar o que o pastor está pregando e fala assim: legal, eu concordo com você, pastor, mas a unção de Deus não é para mim. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou só um menino que cuidava das coisas do meu pai. Eu só sou o carinha lá que ficava lá na escola na hora do intervalo sozinho. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém está nem aí para mim, pastor. A unção é para vocês aí que são, né, que fala bem, né, pastor, eu só sou o cara que está aqui, ó. Quer que eu limpe a igreja? Eu limpo. Quer que eu ajudo aqui? Eu ajudo. Eu não sou importante para estar na mesa. Davi se contentou de entender: eu não sou importante para estar na mesa, eu só sou um menino.
Eu só sou um menino que cuida das ovelhas. Provavelmente alguém que estava lá falou assim: Davi, mas sua casa está lotada, está todo mundo lá. Cara, mas ninguém me chamou, eu não sou importante. E a gente vive com esse sentimento de rejeição. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? A gente vive com isso. A gente acredita nessas palavras. A gente acreditou nessas palavras a vida inteira, irmão. De que nós não somos ninguém, de que nós não prestamos, consciente ou inconscientemente. E a gente foi crescendo dessa forma. Quando nós chegamos na igreja, o que nós pensamos? Existem lugares separados para os pastores, existe vaga especial, existe uma sala especial, onde só algumas pessoas entram, existe isso, existe aquilo. Então quem sou eu para ser alguma coisa? É porque nós erramos e estragamos o que é a verdadeira igreja. Mas isso não anula o olhar daquele que é o todo soberano sobre a vida de cada um de vocês que está aqui, que passou por isso. Deus sabe o teu nome, Deus sabe quem você é, Deus sabe das suas dores, Deus sabe quando você chorava, Deus sabe quando você ia para a escola, o seu pai não ia no dia dos pais, e você se escondia e chorava. Deus sabe quando você arrumava suas coisas para poder viajar, e você era excluído dos amigos. Deus sabe que na hora que você ia jogar bola ninguém te escolhia. Deus sabe, Lucão, Deus sabe. Brincadeira, o pastor Leandro é ruim no futebol também. Qual que é a grande questão? Não foi homens que nos escolheram. Nem o pai de Davi acreditava em Davi, nem os seus irmãos acreditavam em Davi. Deus mandou um profeta para dizer: nós não vamos sentar na mesa, porque quem Deus quer que esteja na mesa, o rei de Israel não está aqui. Chama ele lá, quando ele chegar, aí nós vamos comer. Eu estou te falando de um Deus que te vê, irmão. Eu estou te falando de um Deus que te olhou, que te viu como ninguém viu. Então para de se colocar num ambiente de morte, para de se colocar num ambiente de destruição. Olha para a unção que há sobre ti e se levanta. Eu estou pregando para pessoas aqui que, se entenderem hoje essa mensagem, se essa mensagem entrar dentro do teu coração e você falar assim: cara, é comigo que Deus está falando. Você não tem noção do teu potencial no reino de Deus. Você não tem noção de como você é uma bazuca na mão de Deus no reino de Deus. Você não faz ideia, irmão, daquilo que você carrega, cara. É porque os seus olhos estão na aparência. É por isso que Deus vai falar para Samuel: Samuel, presta atenção, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, eu olho o coração, cara. Saul vivia de aparência. Eu não quero mais alguém como vivia de aparência. Eu quero alguém que tem coração na minha presença. Deixa eu te falar uma coisa: existe unção de Deus para a tua vida hoje. E se você falar assim: eu creio e eu recebo a unção que Deus tem para mim, irmão, grandes coisas o Senhor vai fazer nessa terra através da sua vida. Grandes coisas. Eu tenho um exemplo que eu usava quando eu fazia evangelismo. O Lucão falou dos exemplos dele, mas eu tenho um exemplo muito ruim. Vocês querem que eu conte? Assim, muito ruim, muito ruim. Pode ser que eu estrague a mensagem com esse exemplo, mas eu vou tentar dar esse exemplo aqui. Quando eu ia falar de Jesus para as pessoas na rua, eu gosto de contar alguma história, né? Essa foi a primeira que eu aprendi, assim, que veio na minha cabeça. História ruim, mas assim, dá certo. Vamos lá. Pensa numa formiga. Nossa, já acabei com a mensagem. Irmão, imagina só, quando você era criança, quem aqui destruía formigueiro? Levanta a mão. Pecadores. Essa geração mais nova nem sabe o que é formigueiro, né? Pastor, estava assistindo iCarly nessa época, né? Não conhece. High School Music, esse povo aí, essa geração TikTok. Mas assim, era muito legal, porque eu quando era criança, eu arrancava as pernas do grilo e eu jogava o grilo no formigueiro. Vocês faziam isso ou não? Nossa, deixa quieto então, só eu era pecador mesmo. E eu mexia no formigueiro, aí saia aquelas formigas, começava aquele terror das formigas, eu jogava o grilo lá, elas matavam o grilo, era mó da hora. Tipo, eu gostava demais de fazer isso. Mas enfim, imagina só se essas formigas, elas tivessem consciência e elas tivessem um entendimento que, se elas se unissem e elas fossem conscientes do poder que elas têm, saber que elas poderiam matar um ser humano. Você vai lá e coloca o dedo no formigueiro, pá, as formigas falam assim: reunião, tem um gordinho ali, chutou a nossa casa, o que nós vai fazer? Nós vai pegar ele. Demorou. Mano, imagina o tanto de formiga saindo assim, correndo atrás de você. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Péssimo, né? Nossa, que exemplo ruim. Tipo assim, o que você aprendeu na igreja? Da formiga que tem vida, que tem consciência. Se elas tomassem a decisão, quando eu era menininho, eu tinha 8, 9 anos, 10 anos, eu ficava imaginando assim, se essas formigas tivessem consciência, elas iam tudo me matar. Porque eu saía chutando os formigueiros, saía um monte de formiga, eu ficava com medo delas.
se elas se juntassem, se tivesse consciência, elas teriam poder de me matar. Quando eu comecei no evangelho, esse era o exemplo que eu falava para as pessoas. Eu falava assim, sabe qual é o problema nosso? É que a Bíblia vai dizer que Jesus disse: se eles forem um, se todos eles se juntarem, assim como eu, o Pai, é um, eles pedirão o que quiserem, e lhes será dado. Eles baterão e a porta vai se abrir. Eles orarão em novas línguas. Eles pedirão o Espírito Santo e o Espírito Santo vai descer. Sabe quem nós somos? Pessoas que não têm consciência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E sabe quem foi que nos ensinou a ser assim? O diabo. O diabo vai na tua cabeça e fala assim: bacana, mensagem muito boa, mas não é para você. Continua aí, tá? Você não sabe falar direito, você é uma pessoa que tem vergonha, você não vai conseguir fazer as coisas na igreja. Fica de boa, essa mensagem não é para você. Aí você começa a acreditar. Davi, está tendo uma festa na sua casa. Ah, beleza, está tendo uma festa lá, mas ninguém me chamou, não é para mim. Davi, está toda a cidade lá na porta da tua casa, o Samuel está aí, cara. Ah, beleza, eu vou continuar aqui cuidando das ovelhas do meu pai. E a gente vai vivendo nessa síndrome de ser rejeitado, nessa síndrome de coitadinho, nessa síndrome de vitimismo. Mas o que eu estou tentando liberar sobre a tua vida, irmão, é que existe uma unção sobre você. Uma unção tão poderosa que o diabo teme que você descubra ela. Existe uma unção tão poderosa sobre essa igreja que o diabo teme que nós venhamos nos tornar um. E quando nos tornarmos um, nós vamos viver grandes coisas na presença de Deus. Precisa existir dentro de nós um desejo ardente para despertar a unção que há dentro de nós. Essa unção é verdadeira, irmão. Essa unção vai te guiar, essa unção vai te ensinar. Permaneçam nessa unção. Quando Davi entra dentro da casa, todos se levantam. Ele pega o óleo e ele derrama sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele dia a vida de Davi é transformada. Transformada. Porque existia uma unção sendo derramada sobre a vida dele. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu, de verdade, eu creio que existem pessoas aqui dentro dessa igreja que vão viver coisas muito maiores do que grande parte da nossa liderança, dos pastores dessa casa já viveram. A gente foi os pioneiros, nós começamos algo. Existem pessoas aqui que vão continuar algo. Ah, pastor, você vai parar? Claro que não. Vou ficar aqui até 110 anos. Mas o que eu estou tentando te falar é que existe uma unção sobre a tua vida, que o Senhor ele quer despertar essa unção em você. Irmão, se tem uma coisa que você precisa chorar e clamar a Deus é: não me tire o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da tua salvação, não me expulses da tua presença. Eu não quero mais viver conforme as pessoas querem que eu viva. Não, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, Pai. Eu quero a unção do Senhor sobre a minha vida. Essa mensagem é para aqueles que entenderam. Existe uma presença gloriosa do Senhor aqui nesse altar. E o Senhor ele está te convidando a você sair do seu lugar, se prostrar diante dele e falar assim: eu creio, é para mim. Eu creio, é para mim. Hoje eu estava em casa orando e eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que eu mais quero é a tua unção, o que eu mais quero é a tua presença, Pai. Não existe nada mais do que eu desejo a não ser a tua presença. Não existe nada mais que eu desejo do que a unção do Senhor sobre a minha vida, Pai. Eu já sabia que eu ia pregar sobre isso e eu orei: Senhor, aqueles que forem no altar hoje, aqueles que forem na tua presença, faz algo na vida deles diferente do que tudo que eles já viveram, Pai. Desperta neles, Deus, o sobrenatural, que eles carregam algo que está muito apagado, muito abaixo daquilo que eles são, Pai. Existem coisas tão poderosas dentro dos seus filhos, Senhor. Existem poderes incríveis da parte do Senhor dentro dos seus filhos, mas eles estão com medo, eles estão apagados, eles estão pensando demais. Ah, mas e se eu não conseguir continuar? Quem disse que é você que consegue? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, esse sim eu faço.
Graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus por Cristo Jesus. Ah, mas pastor, eu vou no altar de novo, eu vou tentar de novo, mas depois eu não vou continuar. Irmão, a importância é você despertar aquilo que há dentro de você. Existe uma unção sobre a tua vida. Você não precisa ser mentoreado, você não precisa ser treinado, você não precisa de outras coisas. Isso é muito bom, isso é muito favorável, mas aonde Deus vai te levar a crescer é no secreto, irmão. Aonde Deus vai te dar voz é no secreto. Aonde Deus vai te amassar e esmagar é no secreto. Aonde Deus vai despertar coisas poderosas na sua vida é no secreto. Existe uma unção sobre a tua vida, existe algo sobre a tua história. Que nessa noite você chore na presença dele dizendo: eu quero viver aquilo a qual o Senhor projetou para mim, Pai. Eu quero viver aquilo que a unção que o Senhor separou para mim está reservada. Existe uma unção reservada para a minha vida. Eu quero viver isso, Senhor. Eu gastarei a minha vida nisso. Eu vou dedicar os meus planos, os meus sonhos nisso. Eu vou me rasgar na tua presença se for preciso. Eu vou gritar se for preciso. Mas eu quero viver aquilo que a tua unção tem para mim, Jesus. Não importa o que o meu pai disse, não importa o que os meus irmãos pensam, não importa se ninguém me convidou. Não foi homens que me chamaram, quem me chamou foi o Senhor. Eu não fui escolhido por homens, eu fui escolhido pelo Senhor. Não foram homens que morreram na cruz por mim, foi o Senhor que morreu na cruz por mim. Existem pessoas que cantam, existem pessoas que adoram, existem pessoas que pregam, existem pessoas muito melhores do que nós que estamos aqui hoje, mas estão retendo a unção que há em ti, estão com medo de deixar fluir a unção de Deus na vida delas. Irmão, o Senhor está te convidando, Ele está dizendo para você: eu tenho uma unção separada para você, para esse tempo, para essa estação. Não desperdice esse momento, não desperdice esse tempo. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, eu queria pedir para você que ficou no seu lugar, se o Senhor falou com você, sair do seu lugar. Mas se você puder, sair do teu lugar também e vir orar com alguém aqui. Você que tem azeite na botija, você que tem a unção de Deus, você que tem a presença do Espírito Santo, se você puder sair do seu lugar, dar um abraço a alguém aqui nesse momento dos louvores, para que o Senhor possa transbordar sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa derramar sobre a nossa história, para que o Espírito Santo de Deus venha transbordar esse lugar em nome de Jesus. Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Arabassurianda alabaxei. Só quero levantar a minha Checalabassurianda alabaxei. pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença,